Gente, boa noite, graça e paz seja sobre as nossas vidas nessa noite. Mais uma oportunidade da gente estar junto para se exercitar na palavra. E vamos orar por esse momento, para que o Senhor esteja aqui conosco mais uma vez, nos dê graça para falar da palavra dele. Nós vamos encerrar aí esse ciclo desse treinamento da vida diária com Deus. Hoje nós vamos falar aí sobre alguns exemplos de vida diária com Deus. Vamos falar de algumas ameaças que podem nos impedir dentro dessa vida diária e algumas recompensas também. Então essas três coisas a gente vai tentar fazer um milagre aqui de falar dessas três coisas. É quase impossível fazer isso, mas Deus vai dar graça. Você pode orar junto comigo por esse momento? Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Muito obrigado por nos conservar, Senhor, em vida e nos trazer até aqui, Senhor. Só o Senhor sabe, Pai, as condições dos nossos corações, o Senhor conhece a nossa vida e nós queremos nesse momento te agradecer porque, apesar de todos os apesares, nós estamos aqui, firmes no Senhor e procurando, Pai, seguir com aquilo que o Senhor tem nos confiado. Nós oramos, Pai, nessa hora, para que o Teu Espírito tenha o lugar, Senhor, o primeiro lugar aqui, o lugar de prioridade máxima e que o Seu Espírito conduza esse nosso treinamento, esse exercitar na Sua palavra e que o Senhor nos traga inspiração, nos traga direcionamento, Pai, e que o que for falado aqui, baseado na Tua palavra, possa realmente, Senhor, nos aperfeiçoar, possa nos edificar, Senhor, possa nos treinar para aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. O Senhor tem falado, Pai, no meu coração que esse treinamento é para nos despertar, Senhor, nas questões essenciais. É para a gente olhar para tudo aquilo que é essencial, para tudo aquilo que é base, para tudo aquilo que tem tanta importância na nossa vida com o Senhor, a fim de que nós sejamos aqueles que ensinam com autoridade. Nós oramos, Pai, para que não somente possamos ensinar tudo isso que temos recebido do Senhor, mas que principalmente haja graça para viver, Senhor, cada palavra, cada ensinamento, cada fundamento, cada coisa, Senhor, que nós encontramos, ó Pai, na Tua palavra. Nós oramos por sabedoria e revelação nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, como eu falei aqui em oração, chego no final desse ciclo e eu entendo isso claramente da parte de Deus, que esse treinamento aqui tem sido um exercício em questões essenciais, questões simples, básicas da vida com Deus, da vida diária com Deus, mas questões tão importantes, tão essenciais, que de tão simples que é e básico, muitas das vezes é negligenciado. Nós não praticamos, nós não nos lembramos. E muitas das coisas, se nós não trazer a memória, se a gente não estiver aqui exercitando, esquece. Nós temos essa capacidade de esquecer das coisas muito fácil. Então, é por isso que nós nos encontramos, se reunimos, porque sempre há necessidade de trazer a memória, sempre há necessidade de falar sobre as palavras do Senhor, de lembrar, para que realmente a gente mantenha vivo tudo aquilo que Deus nos deu. E se a gente não fizer o que a gente está fazendo aqui, a tendência é de se esquecer, a tendência é de não conseguir lembrar e praticar essas questões que são básicas e tão necessárias e importantes para a nossa vida. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais aí a respeito da vida diária com Deus, e eu vou trazer aqui, começar com vocês com alguns exemplos de vida diária com Deus. Eu gostaria que vocês abrissem junto comigo em Gênesis capítulo 5, o verso 24. Gênesis 5, 24, nós vamos ver um primeiro exemplo. Quem pode ler, por favor? Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Amém. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui de vida diária com Deus, já falei isso e sempre falo, porque é a primeira pessoa, o primeiro exemplo que vem na minha memória, assim, quando a gente olha lá para Gênesis, lá para o começo, é Enoque. E Enoque, através do exemplo de Enoque, nós conseguimos entender que vida diária com Deus, ela fala sobre esse andar sempre em comunhão com Deus até que chegue o dia ou um momento, a hora da redenção.
Então hoje, quando eu estava revisando isso aqui, esse conteúdo, pensava, Enoque sempre é um exemplo que para mim me inspira dessa questão de andar com Deus diariamente. E hoje, meditando e refletindo, né, eu pude entender isso, que sobre a vida diária com Deus, o exemplo de Enoque nos faz entender que vida diária com Deus é um andar sempre em comunhão até chegar à redenção. Porque nós sabemos, né, como as Escrituras falam, que Enoque, ele, como diz esse versículo, um dia ele desapareceu, porque Deus arrebatou, né, Deus tomou ele para si. Tamanha era, né, essa comunhão, quanto tempo, a palavra fala que ele sempre andou com Deus, e quando você olha para o número de anos que ele viveu, foram muitos anos. Né? Ele não viveu a média, né, que nós vivemos hoje, que o ser humano vive hoje. Né? Ou às vezes até muitas pessoas acabam se convertendo até depois de uma certa idade e tem um período curto, né, para andar com Deus até que ela morra. E Enoque, nós vemos esse contexto aqui, ele viveu 365 anos. E a palavra fala que ele andou sempre com Deus. Então quer dizer que foram muitos anos andando com Deus, sempre, né? Diariamente. Era um homem, um ser humano, pecador, como nós também somos, mas andou sempre em comunhão, sempre buscou essa comunhão, né? E foram por muitos anos até que chegou um dia que Deus tomou ele para si, arrebatou. E esse exemplo de Enoque, ele é um exemplo profético, ele é um exemplo, assim, para a gente pegar para a nossa vida e buscar esse andar sempre em comunhão. Porque a palavra nos promete que, né, muitos, quando o Senhor voltar, muitos, né, os que estiverem vivos, vão experimentar essa experiência que Enoque experimentou. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que foram raríssimas. Eu consigo lembrar de 2 pessoas só, não sei se existem mais, até gostaria de vocês lembrarem mais de alguém, mas eu só me lembro de Enoque e Elias. Eu não lembro mais de ninguém que teve essa experiência de não experimentar a morte, de ser arrebatado. Eu não consigo lembrar se tem outra pessoa que vivenciou isso, eu acho que não tem. E olha só em toda a história das Escrituras, tanta gente que a Escritura menciona, tantos nomes, tantas pessoas que tiveram histórias, mas ele é um dos 2 que não provou a morte. E isso é muito significativo. É um exemplo que, assim, grita, não fala. Não fala, grita. Sabe, isso aqui clama mesmo, assim, para que a gente olhe e tome como um exemplo de alguém que anda com Deus, sempre em comunhão, até que chegue um dia que desaparece, porque Deus toma para si, porque chegou o momento da redenção. Então isso, para mim, é um dos exemplos mais incríveis da palavra de Deus, quando fala de vida diária, é Enoque, por andar sempre em comunhão, e um dia desapareceu, as pessoas procurou por ele e não encontrou. Né? Hebreus dá um testemunho dele, eu não trouxe aqui, mas Hebreus dá uma palavra a respeito dele, falando, né, do testemunho que ele alcançou, né, do como ele andou com Deus e chegou esse dia do arrebatamento. Então isso é profético, isso é para o fim dos tempos, isso é para a geração do final aí, que também deve se inspirar nessa busca sempre, tipo, não é só em alguns momentos, não é só em alguns dias, é sempre buscando essa comunhão até que chegue a redenção. Essa é a meta. Buscar até quando? Essa comunhão até que chegue a redenção. Né? Quer a gente morra e ressuscite na primeira ressurreição, ou quer estejamos vivos quando a última trombeta soar e experimentamos, né, a mesma experiência que ele teve, só ele e Elias tiveram, de ser arrebatado. Enoque. O segundo exemplo que eu quero trazer para vocês está em Gênesis 6, o verso 9. Eu gostaria que alguém lesse o verso 9 e alguém lesse o verso 22. Gênesis 6, nós vamos olhar aí um outro exemplo de vida diária com Deus. Quem pode ler Gênesis 6, 9? Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Esse é o 9, né? Isso, Gênesis 6, 9. É isso mesmo? Isso. É, né? Agora lê para mim o verso 22. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez.
Noé é um outro exemplo de vida diária com Deus. Por quê? E quando nós olhamos para o exemplo de Noé, nós entendemos que vida diária com Deus é um andar, mais uma vez, andou com Deus. Está falando sobre algo contínuo, algo diário, algo que é, sabe, que se repete. Não é algo esporádico, não é algo casual, não é algo contínuo, é algo que se repete, é um andar. E aqui Noé, quando fala sobre esse exemplo de ser, né, alguém que teve esse andar com Deus, nós vemos que foi um andar com Deus em justiça, em integridade e, né, conforme esse verso 22 aqui, em obediência na sua geração. E nós sabemos o contexto da geração dele, né, uma geração digna de um dilúvio. Uma geração que Gente, isso é assim, não é muito diferente da nossa geração. Digna de juízo, geração digna de condenação. Ao ponto do Senhor, diz alguns versos anteriores aqui, o Senhor se entristeceu profundamente. O Senhor, a palavra fala, o verso aqui não vou lembrar, mas tem um verso que fala, olha aqui, olha esse verso 6, olha isso. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Então, assim, olha o tipo de geração que ele estava vivendo, que fez Deus se entristecer de ter criado os seres humanos pelo nível de perversidade que eles estavam vivendo, ao ponto desse sentimento ferir profundamente o coração do Senhor. Fez com que o Senhor derramasse lágrimas, fez com que o Senhor chorasse. Fez com que o Senhor sentisse, sabe, ferir o coração do Senhor. E é no meio dessa geração que esse Noé, ele consegue, por andar com Deus, ele consegue andar em justiça, ele consegue andar em integridade e principalmente ele consegue andar em obediência, porque nesse verso 22 que a gente leu, é depois que ele recebe a revelação do Senhor a respeito do dilúvio, a palavra fala que ele vai fazer tudo conforme, né, em conformidade com o que o Senhor ordenou. Ele fez exatamente conforme o Senhor revelou. Né? Não foi de um outro jeito, não, foi exatamente do jeito que Deus falou, ele fez. E isso é uma coisa assim, é um exemplo que também, né, grita aos nossos ouvidos, porque nós olhamos para a nossa geração e falamos, meu Deus, como ter uma vida diária com Deus no meio disso tudo? Como conseguir andar em justiça, sendo que toda hora tem alguém, algo querendo perverter isso, querendo, sabe, me contaminar, né? Então, assim, como que alguém consegue andar em justiça? Como que alguém consegue andar em integridade, sabe, santidade, pureza? Como que alguém consegue ser obediente num contexto em que praticamente todo mundo, exceto ele, né? Eu não sei a família dele foi salva, mas vemos que o Senhor demonstrou graça nele. O Senhor, né, demonstrou graça. Tem um verso, tem um outro verso aqui que fala, o verso 8, contudo a Noé, olha só, contudo a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Nem sei se a família dele era uma família que estava andando nisso, mas ele estava andando nisso, estava andando com Deus. E quando a gente consegue né, andar com Deus por fé, né, por perseverança, mesmo num contexto desse, como era o de Noé e como é semelhante aos nossos hoje, consegue andar em justiça. Porque a justiça é de Deus, não é nossa. É Ele que atribui a justiça dele em nós pela fé, como o exemplo de Abraão, e nós vamos ver aqui o próximo texto aqui falando sobre Abraão. Então, esse exemplo de Noé nos aponta para que vida diária com Deus é esse andar com Deus diário em justiça, em integridade e em obediência na nossa geração. Ah, mas minha geração é assim, assim, assim. Todas as gerações tiveram as suas provas, as suas tentações, as suas dificuldades, mas sempre houve pessoas que conseguiram andar com Deus, independente de qual geração ela estava e de qual contexto ela estava vivendo. Então isso prova pra gente que é possível nós, ainda que em meio a uma geração perversa e corrupta, é possível andar com Deus. É possível andar com Deus num caminho de justiça, num caminho de integridade e num caminho de obediência também.
Um outro exemplo que eu trago está em Tiago 2, 23, que é o exemplo de Abraão. Quem pode ler Tiago 2, verso 23, por favor? Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Olha só, Abraão, através do exemplo dele, nós entendemos que vida diária com Deus fala sobre você acreditar, né, na pessoa de Deus e na obra de Deus, receber o que ele é e o que ele faz e a partir disso você se tornar amigo dele. Hoje, quando eu pensava, meditava mais a respeito disso, de Abraão como esse exemplo de alguém que tem uma vida com Deus, alguém que está andando com Deus. E o que se destaca, o que chama a atenção, né, aos meus olhos quando eu leio sobre Abraão e quando o Senhor colocou no meu coração de trazer ele como um exemplo de vida diária com Deus, é que foi alguém que acreditou na pessoa que estava falando com ele. E ele não só acreditou na obra, na realização do Senhor, mas ele acreditou na pessoa do Senhor. E a palavra fala que isso foi acreditado como justiça na vida dele. Ele foi imputado justiça sobre ele por ele ter acreditado, e ele é o pai da fé, né, dentro desse contexto, porque ele foi aquele que andou com Deus por fé, por acreditar na pessoa, nas obras, nas promessas, né, que quando fala acreditar na pessoa, nós estamos falando da promessa, né, porque a garantia da promessa é a pessoa que faz. Então, qual é a garantia de que Deus cumpre com as promessas? É o que Ele é. Então, se você olha para Ele e você sabe que Ele é fiel, então você acredita na promessa, porque você acredita na pessoa. É a mesma coisa quando uma pessoa vem e te faz uma promessa. Ela vem e fala, cara, vamos fazer isso, vamos fazer isso aqui. Se é uma pessoa que ela vem falar para você e nunca cumpriu, você já olha, você já, de novo, ela vem com a história. Você já sabe que não vai cumprir, porque ela sempre vem com aquela fala, mas a pessoa não te dá, ela não te faz acreditar, porque ela não cumpre. Isso é uma falha no caráter dela. E aí ela te promete sempre coisas, quando te vê, por desencargo de consciência, ela vai, vamos fazer lá, viu, tô fazendo negócio lá. Mas na verdade ela não vai fazer, porque a falha é problema no caráter dela. Agora, o Senhor, por que nós acreditamos e devemos acreditar em todas as promessas que Ele faz? Por quem Ele é. Porque, né, a palavra diz que nenhuma das promessas dele Ele deixou de cumprir, sem exceção de nenhuma. Né? Diz em Josué, eu estava lendo ontem, e tem vários textos que falam isso. De todas as promessas que o Senhor fez à casa de Israel, nenhuma, sem exceção, deixou de se cumprir. Tudo se cumpriu fielmente. Então, Abraão, quando nós olhamos para ele como um exemplo de vida diária com Deus, o que chama a atenção? É alguém que está dando crédito, ele está acreditando na pessoa de Deus que está falando com ele, na obra que Deus está fazendo, nas promessas que Deus está falando, e mais, ele recebe aquilo. Aquilo passa a ser parte da vida dele, né? Porque não adianta só crer se não tiver ação, se não tiver prática, né? Tem que praticar. E Abraão, ele é o exemplo, assim, ele materializa isso. Na vida dele, ele materializa essa questão de, eu recebi isso, então na prática eu vou fazer isso. Né? Então ele se destaca e vida diária com Deus, ele revela que é isso, é acreditarmos na pessoa, na obra, nas promessas, é receber isso, é internalizar, sabe? Isso é realmente guardar no coração, encarnar essa palavra, essa promessa, esses atributos, até que se torne um amigo. Isso é muito pesado. Isso aqui para mim, sabe, vida diária com Deus está falando sobre isso. Sobre a gente tornar amigo de Deus baseado nisso. Pode falar, Eric. Posso fazer uma pergunta em cima disso? Essa semana eu estava vendo o Luiz Saião trazendo um estudo, e ele estava falando da questão da construção do texto do hebraico, do Antigo e de Gênesis, que não é no sentido de uma ordem cronológica. Por exemplo, aqui a gente acabou de ver de Noé. Né? Aí do versículo 1 ao versículo 8 fala do juízo de Deus, né? Da maldade do mundo e o juízo de Deus. Então Deus já conta o que aconteceu ali, como se fosse um spoiler. Sim. E aí depois do versículo 9 que a gente viu, começa a falar de Noé,
E aí finaliza lá que Noé fez tudo em conformidade. Só que no versículo 8 fala assim, ó, contudo a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Não seria então a graça de Deus que preservou Noé e permitiu ele andar? Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. Não a ação de dele. Noé que achou. Porque assim, ó, ele fala, Deus, versículo 8, né, fala que Deus demonstrou graça e misericórdia. Porque aí fala um pouco da soberania de Deus, tipo, não da eleição salvífica, mas Deus escolheu ele, então foi misericordioso com ele. E aí depois o texto vem, e aí conta tudo novamente. Aí conta de Noé, aí conta que todo mundo conta que o pessoal foi fazendo bagunça. Entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi que, tipo assim, o fato dele ter conseguido e ter esse êxito nesse contexto, você está dizendo foi a graça e a misericórdia. No sentido assim, não foi ele que conquistou, tipo, isso porque ele era, tipo, nossa, né, impecável, vamos dizer assim, né, perfeito. Mas foi a eleição de Deus que possibilitou ele fazer isso. Agora uma pergunta que eu queria fazer em cima disso. Por que Deus, né, nesse caso assim, demonstra essa graça, essa misericórdia nele, especificamente, não em outros? Essa é a pergunta que eu dava. Aí você foi para Abraão também, e aí Abraão, por exemplo, ele era pagão, né? Sim, estava no meio da idolatria, né? Por isso que ele tem que sair. Aí o Senhor vai, chama ele, tira ele de lá, né? E aí estava tendo uma questão que os profetas, eles têm que sair de um ambiente. Sair daquele... Né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque aí eu até lembrei daquela questão que aquele versículo que fala que Deus escolheu Jacó e... Escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Isso. E aí, tipo, é a vontade de Deus. Fiquei meio me confundiu. Sim. Nesse aspecto. Eu entendi. Eu entendo essa questão, por exemplo, de Noé, eu entendo assim que, com certeza, o fato dele ter sido preservado, como o próprio texto diz, é graça e misericórdia. Quer dizer, é um favor que ele não merecia. Na verdade, ele merecia, se fosse analisar por questão de pecado, quer seja um pecado cometido ou vários, você é digno de morte, você é digno de condenação. Mas o que eu creio, baseado na palavra e pelo próprio texto e pelas informações que o texto vai dando, eu entendo que ele teve, tipo assim, ele correspondeu. Ele era justo. Ele correspondeu, no sentido assim, porque assim, o Senhor demonstra graça e misericórdia para com todos. A vontade de Deus é que todos se salvem, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não faz acepção de pessoas no sentido de eu vou demonstrar graça e misericórdia só para esse e não para o restante, né? O que nós cremos na palavra é isso, o Senhor, ele demonstra graça e misericórdia. O que eu entendo o que faz com que Noé, ele seja poupado e escolhido, tem a questão da soberania, sim, é a questão com certeza da graça e da misericórdia, porque ele não era perfeito, ele tinha pecados também, dignos de condenação, mas eu creio, baseado nas informações que o texto dá, desse andar com Deus, dessa insistência em andar com o Senhor, eu entendo ele respondendo, eu entendo ele, correspondendo. Porque eu penso assim, o Senhor, ele vai falando, o Senhor, ele não destrói uma geração de repente. Com certeza, muitas foram as chances, as oportunidades, as manifestações do Senhor para que aquela geração pudesse se arrepender. É como nos nossos dias de hoje. Quantas são as oportunidades que todos estão tendo de graça e misericórdia? Né? Quantas o Senhor está ali manifestando, está usando, está, né, chamando. Mas a palavra fala, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E por que poucos são escolhidos? A vontade do Senhor é que todos se salvem. Ele chama muitos. Mas por que poucos são escolhidos? Eu creio na palavra que esses poucos, eles são escolhidos porque eles correspondem. Eles insistem em corresponder, ainda que com pecados, ainda que merecendo condenação, porque pecam, tropeçam em alguma coisa. Mas
predominantemente estão ali insistindo. Tipo, eu já sei que eu não tenho outra opção a não ser essa, e insiste nisso. Então, assim, a resposta que eu tenho dentro desse contexto é isso. Não sei se... Então, eu acredito assim, que como nós não somos perfeitos, ele também não é. Mas eu penso assim que Deus olhou, fez tipo uma seleção, que nem quando alguém vai arrumar um trabalho, né? E daí tem aquela seleção que a gente passa. Então eu penso assim, Deus olhou e falou assim, esse monte de gente aí, eu não vejo pessoa assim que vai me agradar a tal ponto, né? Então Deus olhou e viu algo nele que agradou o coração de Deus, né? Sim. Deus viu qualidades nele. E viu que ele era temente a Deus, era obediente, não suportava idolatria. Então Deus observou. Isso é muito interessante, porque nós vamos ver um texto aqui sobre Davi, e Davi é um exemplo de vida diária com Deus, e nós vamos ver um texto de Davi. Por que Deus rejeita Saul e escolhe Davi? Nós vamos ler um texto aqui, eu quero comentar alguma coisa a respeito disso, nós vamos entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. Eu creio muito na palavra, nessa questão de corresponder. Você aceitar o chamado, né? Você não endurece, tipo assim, você... Não resiste ao chamado de Deus para a sua vida. Isso não significa que é por capacidade humana sua. É graça. Porque até nisso, até por você querer insistir em andar com Deus, só é possível por graça e misericórdia. Mas existe uma responsabilidade humana no que se diz respeito à decisão e escolhas, e que influencia, sim, no destino, no que vai acontecer como consequência, né? Então, antes de chegar no texto, vamos já ler. Então, eu vou pular uma pessoa aqui, depois nós volta para ela. Vamos ler já o de Davi. 1 Reis 14, 8. 1 Reis 14, 8, e depois nós vamos ler Atos 13, 22. 1 Reis 14, 8. Quem pode ler, por favor? 14, 8? Isso. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Olha só, presta atenção nessa informação assim, ó. Tu não tens agido como... aqui é uma profecia de Aías, um profeta profetizando contra Jeroboão, aquele que recebeu a outra parte do reino de Israel, quando Roboão, filho de Salomão, né? O Senhor divide o reino e Jeroboão assume as tribos do norte, né? As 10 tribos lá, e está começando a reinar. E aí o Senhor usa Aías para profetizar contra ele, falando assim, olha, eu tirei o reino da família de Davi, quer dizer, era tudo, né, sobre a família de Davi com Salomão, aí através de Roboão o Senhor rasgou o reino ali e dividiu. E aí ele vai falar assim, eu tirei da família de Davi e dei a ti. Contudo, olha só a informação, tu não tens agido como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Tá, essa informação. Agora, vamos abrir em Atos 13, 22, tem uma informação muito importante aqui. Atos 13, 22. Ó, diz assim, ó, Atos 13, 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Aqui tem um ponto muito interessante que eu vejo assim dentro dessa conversa, né, que nós estamos falando aqui. Eu ouvi até um teólogo falando a respeito disso, achei muito interessante, nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Que na passagem que fala que Davi é um homem segundo o coração do Senhor, ele fala que a palavra coração, nesse contexto, quando menciona, o significado dela, não fui pesquisar a fundo para saber se sabe, não fiz essa pesquisa, mas eu achei muito interessante, nunca tinha ouvido ninguém falar. Ele falou que esse segundo o coração de Deus significava que Davi era um homem segundo a agenda de Deus.
No sentido de que tudo aquilo que Deus tinha e desejava fazer, Davi iria cooperar. Ele iria cumprir. A palavra fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Eu já ouvi várias interpretações sobre isso, né? Vários ensinamentos. Mas esse ensinamento eu parei para refletir. Eu falei, nossa, não pesquisei a fundo, mas que interessante. Davi era um homem segundo a agenda de Deus. Deus achou ele. Deus viu que ele, Deus escolheu ele. E aí nós vemos o contraste com Saul. Qual é o motivo da rejeição de Saul? É porque, na diferença de Davi, ele não guardou os mandamentos. Ele não seguiu de todo o coração. Ele não cumpriu com a vontade. Ele fez do jeito dele. E quando você olha para Davi, o que diferencia? Apesar dos apesares. Apesar dos apesares. Mais uma vez, aí na volta para Noé. Mais uma vez. Foi graça, foi misericórdia. Porque se fosse sem isso, seria ele condenado. Então tem graça e tem misericórdia, mas tem uma questão. Davi, como a gente leu aqui no 1 Reis 14:8, é alguém, cara, que tem uma preocupação, tem uma busca diária por guardar o mandamento. Ele fala, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Eu escondi essa palavra. Eu escondi. Você percebe que tem uma resposta, tem um coração que, embora seja pecador, embora tenha as mesmas inclinações que qualquer ser humano tem, mas é a ação da graça? É a ação da misericórdia? É. Mas tem uma correspondência, ele está respondendo, ele está correspondendo. E é interessante que, por exemplo, aqui fala, né? O homem segundo o meu coração e ele fará tudo em conformidade à minha vontade. Obediência. Obediência. Ele se preocupava em obedecer. Ah, mas ele escorregou, ele fez aquilo, tem momentos que ele não fez isso. Foram esporádicos, foram momentos. Mas o que predomina na vida de Davi? Obediência. Ele está sempre buscando, sempre desejando. Eu quero guardar, eu quero preservar, eu quero fazer do jeito que você... E nós vemos graça, nós vemos misericórdia. E por que é um exemplo para nós de vida diária com Deus? Porque nós estamos nessa mesma realidade. Na mesma realidade. Temos inclinações, tendemos, às vezes pecamos e fracassamos em algumas questões, não conseguimos ser fiel o tempo inteiro, mas por causa da graça e da misericórdia, e também a nossa resposta, a nossa escolha, a nossa atitude em relação à graça e à misericórdia. Então eu vejo que tanto na questão de Noé, na questão de Davi, é esse exemplo. Por que é um exemplo de vida diária com Deus? É porque é alguém que está guardando, tem preocupação em guardar os mandamentos. E pensa numa coisa que agrada a Deus. Alguém que pensa, que se preocupa, que deseja obedecer. Ainda que às vezes não consegue fazer isso plenamente, mas deseja, quer. Mas o interessante é que mesmo que ele erre, Deus tem... Ele fala o que a gente deve fazer quando erra, né? Errar. E aí, o que ele fazia? Ele fazia conforme Deus falava. Conforme Deus falava. Então, cara, isso que o Eric... Isso que você falou é tão incrível, porque é o contraste quando você pega Saul e ele... Poxa, mas por que Deus... Então, poxa, Deus não deu oportunidade para Saul, Deus rejeitou o cara assim que falou para Samuel, para de orar por causa do cara. Para de orar, eu rejeitei. Mas por quê? Porque Deus olhava para Saul e via que, ele não vai, tipo assim, vai continuar sempre dando uma desculpa, sempre querendo fazer de um outro jeito que não é o jeito que Deus falou para fazer. Entre que pecar, todo mundo vai pecar, todo mundo vai errar, mas a questão é como é que você corresponde. Saul permanecia no erro. Permaneceu. A preocupação dele foi, até a gente, no ponto de pregação, eu falei sobre isso lá naquele dia, que qual que é a questão? Deus deu a palavra lá, e foi muito, eu achei aquilo muito lindo, tipo de Deus, assim, vasos para nobres finalidades e vasos para fins desonrosos. E tipo, Saul é um exemplo de um vaso para fins desonrosos, e Davi um exemplo de um vaso que serviu para nobres finalidades. Mas por quê? Sendo que os dois é pecador, os dois erraram. Mas qual que é a diferença quando olhamos para as Escrituras? É justamente o que o Eric falou. O arrependimento, a volta rápida, a busca por... Quando ele reconhecia, ele caía em si e errei.
fiz errado, peraí, mas como que faz? O que Deus fala para fazer agora? Deus fala para fazer isso, então eu vou fazer. Não quero nem saber o que... Isso é incrível, porque a preocupação dele não foi... Nós vemos a preocupação de Saul é o quê? Samuel, tudo bem, eu fiz o que não agradou o Senhor, mas vai comigo na frente dos anciãos e dos líderes lá, para me honrar na frente deles, por favor. Pecou, foi lá construir um monumento para ele. Estava preocupado com outras questões. Qual que é a preocupação de Davi na hora que peca? É o Salmo 51, ele falando, Deus, por favor, me purifique. Senhor, não me expulse da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Vai. E, cara, é uma preocupação em não sair dessa presença. Ele vai falar, eu tenho só um bem, esse é o Senhor. Eu só tenho uma coisa que eu te peço e eu vou buscar ela todos os dias da minha vida, que eu possa habitar na sua presença para sempre. Você percebe a diferença? Então, cara, isso pra mim... E está em todos os lugares, né? Essa atitude dele, por exemplo, quando vai buscar a arca, usar a moto, ele fica bravo, né? Ele fica irado com a situação, ele fica, Senhor, tipo assim, nós estamos trazendo sua presença, e o Senhor mata o cara assim. Mas aí, como tem que trazer? Aí vai, cara, como tem que trazer, e aí volta. É isso. Tipo, legal. Cara, isso é incrível. E eu meditava e falei, cara, isso é um exemplo, por quê? Qual que é o que deve ser o ponto-chave da nossa vida diária com Deus? É isso. É justamente eu buscar guardar o que Deus está me dando. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso o tempo inteiro. Não é essa a questão. A questão é você desejar fazer isso por inteiro. E quando você tropeçar e falhar, você rapidamente voltar para aquilo que Ele te disse para fazer novamente. Porque mais uma vez você vai estar demonstrando, eu quero guardar. Ainda que eu não consigo, mas eu quero. Me ajuda, eu quero te seguir de... Gente, o que faz a diferença, Davi, é que é de todo o coração, não tem reserva. Nós vamos ver uma das ameaças da vida diária com Deus, nós vamos falar aqui, que é a parcialidade. Você não ser de todo o coração. Isso, nós vamos chegar lá. Deixa eu só trazer um outro exemplo. Posso Pode sim. Em 2 Samuel 12, tem a história de quando Natan repreende Davi, falando sobre o que ele fez, né? Ele conta aquela história dos dois homens ricos, um era rico e outro pobre, e no final da história ele fala para Davi, você é esse homem, né? E mais para frente, né, o próprio Davi ele se encheu de ira e ele fez o julgamento da história ali de uma forma não percebendo que era ele. Que sabedoria Deus deu para Natan. E o Natan, ele fala depois como que Deus ia repreender ele, né? Pela atitude dele. E quando, mais para frente, Davi, no versículo 13, ele fala, pequei contra o Senhor. Aqui ele compreende o que ele fez errado, reconhece o erro dele. No momento que ele reconhece, Natan fala, o Senhor perdoou o seu pecado. Depois ele fala, você não morrerá. Né? Esse é o perdão que Deus deu ali, você não morrerá. Porque era merecimento de morte que ele fez. Sim. Então, o Senhor te perdoou pelo seu pecado, você não morrerá, é assim que diz. Entretanto, você insultou o Senhor e o menino morrerá. É um menino que veio dessa relação com a mulher do Urias. Daí, nesse momento é incrível, porque ele reconheceu e o Davi implora a Deus em favor da criança. E ele jejua por 7 dias, com o rosto no chão, e foram os servos vindo levantar ele, e ele não queria nem comer, nem tomar banho, nem levantar de jeito nenhum. E ele recusou. E os servos ficaram com medo de ir lá levantar ele, e a criança já tinha morrido. Chega um momento que eles se aproximam, e ele mesmo faz a pergunta, a criança morreu? Ele morreu. E ele levanta, toma banho, e vai para o santuário e adora o Senhor mesmo assim. Então, cara, depois de tudo aquilo, de toda a dor, de reconhecer, porque eu acho que a maior dor da história não é o menino morrendo, é ele ter ferido o coração de Deus. Aquele momento ele pensou, ele olhou, meu Deus, eu pequei contra o Senhor. Esse momento eu feri o meu Deus.
E a responsabilidade de um rei, ele não pode ferir o coração de Deus, porque vem a consequência sobre toda a nação. E aí ele vai e se coloca assim, num tempo que não tinha o Espírito Santo habitando em nós. Então imagina a dificuldade de manter a fé naquele momento. E ele pedindo. Deus, o Senhor me ungiu como rei, eu estou aqui me humilhando, por favor, não mata essa criança. Deus levou a criança. E mesmo assim, ele não se voltou contra Deus, ele não teve uma atitude, para que então seguisse Deus, né? Não, ele foi e ainda adorou ao Senhor no santuário. Então, que coração forte, né? Eu acredito que o arrependimento dele ali foi gigantesco mesmo, não só a rapidez com que ele se arrependeu, mas a força e a lição que ele aprendeu ali. Foi gigantesca. E essa busca, até pela isso que você está falando, até casa um pouco com o que o Eric falou, porque, tipo assim, numa situação dessa, quando ele vê o filho dele naquele jeito, o que faz diante de Deus? O que Deus fala? Tem uma opção, jejuar, clamar, se humilhar para ver se talvez possa acontecer. Você percebe? O que Deus fala sobre? É isso, então eu vou fazer. Fez, não funcionou do jeito que ele queria. E agora, o que Deus fala para fazer quando não funciona? Adorar. Você percebe que o tempo inteiro, quando ele reconhece, é muito rápido, é muito obediente, é muito pronto em cumprir com aquilo que Deus deseja, sabe? Então isso, é um exemplo maravilhoso, assim, pra gente. Pode falar. É interessante toda essa história de Davi que está falando aqui. Eu estava falando à tarde para o meu filho, tudo isso aí estava falando, muito incrível. Olha só. O Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo vai testificando. Eu falei para vocês, até o Vitor deu um testemunho no sábado passado, e eu percebi assim, o que eu entendi, falei no início da oração, tenho falado diretamente, que esse treinamento aqui o que o Senhor colocou no meu coração, não é um treinamento teológico, não é um treinamento que vai fundo em questões, sabe, de interpretação. Vai vir esse treinamento com o Ney sobre interpretação, mas o que o Senhor falava no meu coração, Mike, eu estou fazendo vocês olharem para questões essenciais, básicas, fundamentais, e que realmente faz diferença. E vocês vivendo isso, usando, praticando essas realidades, isso vai fazer com que vocês consigam, na prática, viver essa vida diária comigo muito mais, sabe, intensamente. Isso vai gerar autoridade para vocês poderem ensinar as outras pessoas. E aqui o Senhor está dando, de verdade, irmãos, o Senhor, eu tenho certeza disso, que o Senhor está falando, sabe, o Senhor está dando estratégias, o Senhor está comunicando para cada um aqui da maneira que tem que ser feita, sabe, o Senhor está testificando, não está nos deixando enganado, não está nos deixando confundido. Então eu tenho sentido muito isso a respeito desse treinamento, sabe, e creio que o Senhor está fazendo e glória a Deus por isso. O exemplo que eu quero trazer, o outro que eu pulei, está lá em Êxodo 33, verso 15, nós vamos ler o 15 e o 18. Êxodo 33, 15 diz: replicou Moisés, olha só o que Moisés disse: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Aí um pouquinho mais na frente, no verso 18, ele diz assim, Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Quando olhamos para Moisés, ele é um exemplo de vida diária com Deus. Por quê? Porque ele é alguém que manifesta um anseio profundo e desesperado pela presença permanente do Senhor, a presença pessoal, sabe, permanente do Senhor, e um desejo contínuo por conhecer mais da sua glória. Por que Moisés é um exemplo de vida diária com Deus? Porque ele fala assim: Senhor, se você não vir pessoalmente, nem faz a gente sair daqui. Por favor, se você não vir pessoalmente, não faça a gente sair daqui. Você percebe esse anseio, esse desespero, essa necessidade, esse desejo profundo e desesperado para que a presença pessoal, permanente de Deus estivesse ali com ele, e um desejo por mais, sabe? Um desejo por conhecer mais da glória. Ele pediu: Senhor, revela a sua glória, eu quero ver, eu quero mais, eu desejo mais. E ele é um exemplo de vida diária com Deus por conta disso. Porque ele nos mostra e nos ensina que nós,
semelhantemente também temos que cultivar esse anseio que é profundo e desesperado. Tipo assim, Senhor, eu tenho orado isso. Senhor, se o Senhor não for, não me deixa nem ir. Não me deixa estar aqui na frente, não me deixa subir num altar, não me deixa se você pessoalmente... E é incrível. E eu falo que Deus está testificando as coisas. Esses dias eu estava lendo, e em Josué você encontra muito isso. As menções no final do livro de Josué vai falando assim, ó, o Senhor lutou por vocês pessoalmente. O Senhor combateu os inimigos. Gente, eu parei para meditar nisso. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando assim, ó, Deus, Ele tem à sua disposição, a palavra diz que Ele é o Senhor dos exércitos dos anjos. Existem incontáveis exércitos, existem milhares de anjos, arcanjos, serafins, querubins, e se não tiver mais classe que não foi revelada. É muita gente, é muitos seres, é muita gente à disposição para cumprir ordens de Deus. Então assim, Deus vai operar, normalmente, o que nós vemos na palavra? Deus vai operar, Ele ordena que um anjo vai lá e dá uma resposta, que o anjo vai lá e brigue, que o arcanjo vai lá e abre caminho e que acontece as coisas. Deus ordena, dá ordens aos seus anjos, né? Que estão ordenados para acampar ao redor daqueles que o temem, para livrar eles e ajudar eles na salvação. É o que a palavra fala. Então o Senhor, Ele dá ordens, Ele fala. Agora, tem um ponto. Há momentos, né? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, que Ele vinha pessoalmente. E hoje, olha só que louco isso, porque hoje essa realidade está presente em nós, naquilo que o Vitor falou. Antes não tinha o Espírito Santo habitando plenamente neles, o tempo inteiro, dia e noite, não tinha. O Espírito Santo era derramado, havia manifestações, havia, né, o Espírito vinha, se movia, fazia, tá. Mas da forma como foi derramado em Pentecostes, não. Foi depois que Jesus foi e aí Ele enviou o outro. E isso é louco porque hoje o Senhor está pessoalmente na pessoa do Espírito Santo. Veio primeiro, né, na pessoa de Jesus. Jesus foi, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o outro. Esse outro é alguém semelhante a mim que na minha ausência faz o que eu faço. É alguém igual a mim que na minha ausência faz o que eu faço. Então, o Espírito Santo, hoje, pessoalmente em nós, luta, combate. E o desejo de Moisés era isso. Tipo, se você não vier pessoalmente conosco, nem faça a gente sair daqui. Percebe o desejo? Então, vida diária com Deus, Moisés é um exemplo porque ele manifesta esse anseio profundo, desesperado pela presença permanente de Deus, por conhecer mais da glória dele. Nós falamos de Davi. Vou falar de Paulo agora, em Atos 20 e 24. O incrível é que o relacionamento que ele tinha com o Senhor, mesmo debaixo de uma vamos dizer assim, uma opressão do povo egípcio. Né? Mesmo assim, ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, por causa das raízes dele. E ele, naquele tempo, sem saber de Cristo, naquele tempo, ele já havia a necessidade da presença pessoal de Deus. Então, sabendo assim, eu de todos os que eu conheço, eu sou o que mais está fazendo aqui. Eu sou o que vou, subo um monte, eu preciso do Senhor, eu sei disso. Eu sinto ainda a necessidade de você pessoalmente aqui. Não é mandar alguém. Não é mandar alguém. Lá ele já estava sabendo a necessidade do Espírito Santo. Independente da quantidade que nós passamos por Deus, a gente ainda necessita dele. A gente nunca vai conseguir por nossas próprias forças. Cara, porque ele estava fazendo muitas coisas. Ele viu Deus através... A lei chama Lei de Moisés, gente. A lei tem o nome do cara na lei. O cara ficou 40 dias e 40... O cara ficou num monte em jejum com Deus. O cara recebeu a tábua. O cara descia do monte com a glória... A honra que Deus teve a graça. É algo absurdo. E ainda teve muita graça. E tinha tudo pra... Vamos lá, Israel. Vamos pra cima das nações. Vamos fazer o que Deus quer fazer. Deus vai... Se você não vier pessoalmente, nem faz a gente sair daqui.
Percebe? E vida diária com Deus, gente, é isso. Eles tinham medo de viver sem Deus. Coisa que hoje em dia a gente não valoriza, né? Tipo assim, não tem como viver... Dá pra perceber que é até um desespero. O desespero. Tipo, não dá pra ir sem você. Será de nós? Gente, você tem noção disso? Tipo assim, não dá pra... Não tem essa opção, Senhor. Ou você vem pessoalmente ou não vamos. Então, sabe, vida diária com Deus, Moisés é um exemplo porque ele manifesta esse anseio, esse desespero, essa urgência, assim, Senhor, vem, e esse desejo por mais, eu quero conhecer mais. Total dependência. Total dependência, sabe, desejo de mais, e Deus deu mais. O cara é do Antigo Testamento, né, o cara é a referência, tem vários homens de Deus, né, maravilhosos, mulheres de Deus, mas quem que é lembrado continuamente? Em várias religiões o cara é considerado, é respeitado, mas muito passa por conta do como ele, sabe, como que ele relacionou com o Senhor, né? Como que ele tinha essa questão de, se você não vier pessoalmente não dá, então vem. O cara para aguentar aquele povão lá. Gente, até as leis do país aí é influenciada por aquilo que Deus deu por intermédio de Moisés. E olha o peso, tipo assim, a nova aliança é dada por intermédio de Jesus. Tá aí a velha, por Moisés. É o cara que todo mundo olha, meu Deus, cara, meu Deus. E o cara tem o temor e a vida com Deus ao ponto de falar assim, se você não vir pessoalmente eu não vou, e nem faz ninguém sair daqui. Isso é tremendo. Eu quero ler Atos 20, 24. Atos... E diz assim, contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Gente, Paulo, por que Paulo é um exemplo de vida diária com Deus? O que eu vi aqui em Paulo e quero compartilhar com vocês? Que ele considerou como mais valioso o completar a missão e o ministério que ele recebeu de Jesus do que a própria vida dele. Então, para mim, e nas Escrituras fica muito claro, né, do Novo Testamento, se nós estamos falando de pessoas que, meu Deus, né, Moisés no Antigo, Jesus é um outro nível, ele é a nossa maior referência em tudo, não dá para se comparar nada com ele. Né? Mas se a gente vai pegar, quem foi o mais assim, influente, o mais referencial, que foi muito usado no Antigo? Moisés. Tá, e no Novo? Paulo. E aí o cara vai falar assim, eu não considero a minha vida como um tesouro valioso desde que eu cumpra com a missão e o ministério que eu recebi de Jesus. Quer dizer que o ministério e a missão que ele recebeu de Jesus para cumprir nessa terra era um tesouro mais valioso do que a própria vida dele. Então isso para mim é um exemplo de vida diária com Deus, porque é alguém que está assim, Deus, a minha vida pessoal, os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, os meus projetos não são mais preciosos do que a missão que você me deu e o ministério que eu recebi do Senhor. Então assim, isso é um exemplo precioso de vida diária com Deus, que fala, né, que não fala. Eu estou sentindo. Em palavras, aquilo que todos os profetas grandes viveram. Eles todos viveram. Se entregaram, isso. Né? Ninguém escreveu essas palavras. Essas palavras. Colocou essas palavras, que é o que qualquer profeta teria falado, o Moisés teria falado. Sim. Eu só tenho valor por causa da missão que Deus me deu, que foi de libertar o povo. Rei Davi, a mesma coisa, teve a missão dele. De governar esse povo. Eles tiveram uma missão. E eles não sentiam valor. Quando eles caíam e viam, porque na queda eu não estou fazendo a minha missão. Quando você cai. Deixei de cumprir, vem aquele sentimento, meu Deus, o que eu fiz? E tudo começa a desmoronar. Então, é muito incrível. O Paulo conseguiu pegar isso. Resumir. Acredito que pelo poder do Espírito Santo. Pela sabedoria do Espírito Santo, conseguiu passar para a igreja, né?
tudo que, sabe, como o Vitor falou, eu lembrei daquela passagem de Moisés, que a palavra fala assim, que ele não quis, gente, isso é muito tremendo, ele não quis desfrutar dos prazeres do Egito, porque ele estava de olho, ele estava desejando as glórias e os prazeres do reino, porque Deus deu um vislumbre para ele desse reino. Deus não mostrou tudo, mas deu uma pincelada. A ponto de o corpo carnal dele não aguentar e o rosto dele se resplandeceu. E ele desejou não desfrutar dos prazeres, sofrer com o povo de Deus lá no Egito, ao desfrutar dos prazeres, porque era filho do faraó, né? Foi criado ali, podia desfrutar dos prazeres, mas ele rejeitou isso, escolheu sofrer com o povo de Deus, porque ele estava de olho na recompensa. É a mesma recompensa que Abraão estava, era a mesma recompensa que Noé tinha, era a mesma, que Deus revelou parcialmente, e eles estavam por fé vivendo nisso. Então Paulo é um exemplo, e o último é o nosso mestre, a nossa maior referência, ele é sempre o maior exemplo e a referência de todas as coisas, e de vida diária com Deus não é diferente. Eu quero ler Marcos capítulo 1, verso 35, eu vou citar aqui uma atitude dele, uma prática que ele tinha, só uma, mas gente, existem tantas, mas eu vou citar só uma porque não tem como a gente falar de várias aqui, mas eu vou citar uma só que para mim me chamou muita atenção e fala sobre essa questão da vida diária com Deus. Marcos capítulo 1, verso 35, diz assim, ó: de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Por que Jesus é um exemplo de vida diária com Deus? Porque ele tinha um desejo e não era somente uma necessidade. Ele tinha prazer nisso, de estar constantemente no lugar de intimidade, no lugar de compartilhamento com o Pai, no lugar de companheirismo com o Pai. Não somente por necessidade, mas por vontade, apesar de todas as dificuldades. Esse texto da madrugada me chama a atenção. Por quê? Eu imagino que durante o dia a agenda de Jesus era... A gente acha que a nossa vida é corrida, e ela é mesmo, mas nós não tem noção da de Jesus, porque ele não tinha onde reclinar, não tinha paz, gente, não tinha descanso. Na hora que era para descansar, tinha alguém levando algum problema para ele. E a gente vive, né, dias que a gente está assim, né? Se a gente não tem os nossos próprios problemas, alguém arruma pra gente e traz pra gente, no nosso colo, assim, na nossa mão. E a gente fala, não é possível, eu não vou ter paz, eu não vou conseguir descansar, eu creio que todo mundo tá assim. E aí nós temos o nosso amado, o nosso mestre, que vai falar assim, ei, gente, eu já passei por isso também. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Por quê? Você acha que ele tinha tempo para orar durante o dia? Não tinha, gente. Não dava tempo. Qual era a hora que dava? Vou falar igual meu professor falava na faculdade. O que você faz da meia-noite às 6? Todo mundo irritado porque... Professor, não está dando tempo. Fazer trabalho, um monte de coisa, todos os professores dando prova. Professor, a professora virou e falou assim, o que vocês fazem da meia-noite às 6? Professor, eu durmo. Tá aí o problema. Você dorme. Tipo assim, não é pra você dormir. Mas eu acho que tem uma outra questão. Eu acho que tem uma questão a mais, que eu acho que vocês vão concordar comigo. Que o ministério de Cristo aqui foi pelas almas. Enquanto eles estão acordados, o ministério deles é ativo quando eles estão acordados. Como que eu vou atingir a vida deles para eles serem salvos? Enquanto eles estão acordados. Então ele pregava a palavra durante o Gastava dia, tudo. Gastava ali. Se Deus fez carne para vir aqui e ficar orando enquanto as almas estão perecendo, não faz sentido. Não faz sentido. Ele teria que orar de madrugada mesmo. Era o tempo que tinha que falar. Mas ele não dormia? Às vezes não dormia. Às vezes não dormia. Às vezes ele dormia na polpa do barco. Quando no intervalinho do tempo de uma ministração para outra. No meio do mar não tinha para quem pregar. Aí ele aproveitava o momento e dava um pum, cochilava para recuperar um pouquinho, porque era carne, né? Também. No momento que ele dormiu, alguém escreveu sobre aquilo e testificou. Não dava paz, gente, não tinha descanso. E tem um verso que vai falar que ele fez tanta coisa
que João disse assim, que se fosse escrever tudo que ele fez, não caberia no mundo os livros que seriam escritos sobre. Ele fez muita coisa, porque era o dia inteiro gastando a vida, os 3 anos de ministério, dando tudo para cumprir com a vontade do Pai. E aí o tempo que ele tinha para ter aquela intimidade, conversar com o Pai, compartilhar, Pai, hoje o negócio, Senhor, hoje, Senhor, e o Senhor, o que o Senhor tem para amanhã? Era aquele momento, na madrugada. Então isso mostra que ele tinha não somente uma necessidade, ele tinha desejo, ele tinha prazer em estar naquele lugar, porque ele sabia que estar naquele lugar era o êxito do ministério lá no dia seguinte. Porque muitas das vezes mostra que depois que ele estava orando, acontecia as intervenções e as realizações de Deus, que olhava e falava, meu Deus, como, nossa. Mas era sempre, muitas das vezes, ele saía desse... Os evangelistas, eles focam nisso, né? Ele estava orando, de repente ele desceu do monte, e de repente ele saiu do monte e foi atravessando o mar. Ele sempre estava orando antes. Ele sempre estava nesse lugar de intimidade, de compartilhamento e companheirismo, antes que acontecesse as maravilhas, antes que o ministério e a missão fossem cumpridos. Ele precisava de alguma maneira se renovar daquilo que ele fazia durante Com certeza, era humano, 100%, era humano, ele assumiu a forma humana por completo. Então tinha canseira, tinha ansiedade, tinha pressão, tinha muita coisa. E como é que ele conseguia renovar? Como é que ele conseguia se reservar, né, nessa realidade? Eu sou muito radical, mas acho que Jesus, tudo que ele fez aqui foi tudo intencional plenamente, em tudo. Né? Nada foi por acaso. Mas assim, ele, Deus, a essência de Deus, ele fazia assim, ele já estava em comunhão com o Pai. Porque dentro dele ele era Deus, né? Sim. Então assim, ele ficou sem dormir para mostrar pra gente que a gente também consegue. Consegue quando preciso. Não porque ele precisava disso. Consegue. Na essência ele não precisava. Ele jejuar, ele não jejuou, né? Assim, abertamente, de forma que ele ensinou. Mas ele ensinou o que fazer. Quando ele fosse embora, a gente precisaria jejuar. Jejuou antes de iniciar, né? Sim, os 40 dias. Os 40 dias. Né? Mas assim, depois ele falou, quando eu estou aqui, vocês precisam jejuar. Quando eu for embora, vocês vão precisar jejuar. Então assim, ele não precisava jejuar, jejuou. Ele não precisava orar tanto tempo, ele orou. Todo o sacrifício que ele fez em forma de homem foi para mostrar que pra gente que é ser humano, a gente pode fazer e não tem desculpa. Perfeito. Ser perfeito de Deus, mas perfeitamente humano. Ele não precisava de nada disso. Jesus podia dormir quanto ele quisesse, né? Que a gente está discutindo o sono de Jesus aqui. Mas ainda assim ele abriu mão de tudo isso. Sim. Porque Jesus, teoricamente, se ele quisesse, ele também não se cansaria. Só que ele quis. Ele mostrou os dois lados. Ele quis ser plenamente humano. Ele decidiu isso. Assumiu a forma por completo, esvaziou-se, né? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Podia usar, mas não quis usar. Sim, ele não precisava comer, ele não precisava fazer nada. E ele assumiu essa forma humana para mostrar pra gente que é o possível o ser humano servir a Deus plenamente. Sem desculpa. Sem desculpa. Perfeito. É. Por isso que é a nossa maior referência aí de vida diária com Deus, de desejar estar neste lugar e se esforçar por estar nesse lugar, né? Quando você estava falando assim, que ele tinha muito sossego, porque assim, às vezes ele saía de fininho, já tinha feito muitos milagres, ele dava uma escapadinha para ir lá orar, descansar um pouquinho. Escapar ninguém via. Quando ele chegava lá, o povo já tinha se Cadê ele? lá, né? Cadê ele? Escapava, porque dava prioridade, sabia da importância para ele como homem, ainda que sendo Deus, mas ele esvaziou de Deus, então é homem, né? Mas um homem totalmente na dependência do Espírito Santo, fez tudo por meio do Espírito Santo, então o Espírito Santo conduzia ele a essas questões. Vou trazer aqui rapidamente para a gente poder finalizar as ameaças que podem nos impedir dentro dessa vida diária com Deus. Mike, o que pode nos impedir? Tem várias coisas, várias mesmo, mas eu vou trazer algumas aqui. Em Lucas 10:41, fala que orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda ansiosa e te afliges por muitas razões, todavia uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas e esta não lhe será tirada. Uma das ameaças que podem nos impedir de cultivar essa vida diária com Deus são as distrações, as preocupações e as atribuições no sentido de foco no que é secundário e não no que é prioritário. O que Deus me fazia pensar a respeito disso aqui? Marta estava fazendo alguma coisa errada? Não.
Ela estava querendo servir o Senhor com excelência. Era a prioridade daquele momento? Depois era, com certeza. Mas primeiro, o que era primeiro? O que vinha primeiro diante daquela situação? Foi o que Maria fez. E ficar do lado dele querendo ouvir. Porque aquilo não era a causa necessária. Ouvir ele. Dar ouvido para ele, honrar, né, a palavra dele e poder, né, receber aquilo ali. Ela estava fazendo uma coisa errada? Não. Mas ela estava distraída, aflita, preocupada com questões que eram secundárias e não prioritárias. Então, o Senhor mostra que uma das ameaças que podem nos impedir nessa vida diária com Deus é isso. Não é que a gente está fazendo coisas erradas, mas coisas certas e boas a serem feitas, quando colocadas num lugar de prioridade que não é para ser colocada, e a gente deixa a prioridade de segundo, isso pode nos comprometer. Então, preocupações, distrações, ansiedades, atribuições, ainda que sejam causas nobres e justas a serem feitas, como era de Marta. É tanto que ela questionou, Maria não vai me ajudar? Mas não era a prioridade daquele momento. Então a gente precisa estar atento nisso, para não deixar que essas questões, essas distrações com coisas boas e verdadeiras e justas a serem feitas, podem nos tirar da prioridade que é cultivar a vida diária, dar crédito, ouvido para a palavra. Uma outra coisa que me chamou a atenção está em Lucas 4,13. Lucas 4,13 diz assim que: e assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Um outro ponto aqui que Deus me chamava a atenção sobre as ameaças que podem nos impedir da vida diária com Deus. Tentações. Porque a tentação, ela é uma sedução para fazer uma coisa má em troca de um benefício, um prazer momentâneo para você. Então é te oferecido, é dado uma sugestão para você fazer algo que é, na sua essência, mal, mas que, pela inclinação do pecado, parece bom. E quando nós cedemos e caímos nessa tentação, a nossa vida diária com Deus sofre. Então o Senhor me falava, as tentações, elas são ameaças. E elas vêm. E é interessante aqui que o diabo, ele usou todos os tipos de tentações com Jesus. Não foi só aquelas que Mateus relata lá. Não foram só aquelas. A palavra fala que o diabo, olha só, tendo concluído todo tipo de tentação. Você tem noção disso? Todo o tipo, quer dizer, tudo que era possível tentar, ele tentou. Tudo que Jesus podia cair, ele tentou alguma coisa ali para tentar fazer Jesus cair. Ele concluiu todo tipo de tentação. Aí ele não conseguiu êxito. O que ele fez? Se afastou um pouquinho e aguardou um tempo oportuno para vir de novo. Então aqui nós temos uma questão muito interessante. As tentações, elas são uma ameaça nessa vida diária com Deus. O que o diabo faz? Fica ali. Tem as nossas fraquezas, que ele já conhece, que a gente já foi escravizado lá atrás, antes de conhecer Jesus. Então ele já, mesmo que já hoje estamos vencendo aquela, não mais caímos naquilo, mas ele sabe o que é. Então ele fica, de vez em quando vem e joga para tentar fazer com que a gente caia na tentação. Às vezes não consegue nisso, às vezes vem com uma outra artimanha, de um outro jeito para tentar pegar em outra coisa. Não consegue, porque você está se sujeitando a Deus, você está resistindo ele vai fugir de você. Ele não consegue, ele não fica por muito tempo. Ele vem por um momento com intensidade, pressão e tenta fazer cair. Mas ele não consegue ficar por muito tempo perto da gente. Se a gente está se sujeitando a Deus e resistindo ele vai sair fora. Só que ele sai fora, ele não vai ficar de boa. Ele sai fora, mas assim, tá bom, eu volto. E vou voltar diferente, mais forte. Troca sua roupa. Troca a tentação. E vai vir num momento, olha só, num momento oportuno. Quer dizer, fica analisando, estudando qual é a oportunidade que eu vou encontrar. Achei, é aqui agora. Vem. E aí a gente tem que estar, cultivando essa vida diária para não ceder. Porque a palavra fala, não sobreveio a nós tentação que não fossem comuns aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Em toda aprovação, em toda tentação vai ter o escape, a escapatória, a saída, antes de escorregar, de cair. Então o Senhor falava que a tentação ela é uma ameaça para a nossa vida diária com Deus. Outra coisa está em Jó, capítulo 1, verso 20 e 22,
que vai dizer que Jó 1, 20 ao 22 diz: ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. As provações elas são uma ameaça da nossa vida diária com Deus. Porque elas vêm, chacoalham a nossa vida, tentam nos fazer culpar Deus pelos revés, pelas coisas que não acontecem do jeito que nós desejávamos que acontecia, e tenta nos abalar. E o Senhor falou: Mike, isso é uma ameaça. Mas, a exemplo de Jó, nós podemos permanecer com a vida diária com Deus, apesar de todos os apesares. A última ameaça que eu quero falar com vocês aqui é aquilo que eu falei um pouquinho atrás sobre a parcialidade. Ser parcial, não ser inteiro, não ser de todo o coração nessa vida diária com Deus. 2 Reis, capítulo 10, verso 31, é sobre um rei de Israel, e a palavra a respeito dele diz assim, ó: no entanto, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração segundo a Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão induziu Israel a cometer. Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração. E aí aquela diferença e o contraste com Davi. Era de todo o coração. Era de todo o coração. E Jeú não teve esse cuidado. E isso fez ele sucumbir. E tantos outros homens de Deus, né, mulheres de Deus, que acabaram às vezes não sendo de todo o coração, parcial. Como a gente tem falado, o Senhor não aceita partes. Ou é tudo ou é tudo. Ou é tudo ou é nada também. Ou você entrega tudo ou não quero nada. Ou eu tenho você por inteiro ou não tenho você, porque eu não tenho partes. É tudo. Então a parcialidade é uma ameaça. Então, preocupações, distrações, atribuições, tentações, provações, parcialidade é uma ameaça. E aí nós chegamos no final, que são as recompensas da vida diária com Deus. E eu listei algumas aqui, vocês podem falar até outras aí. Mas, Mike, qual é a recompensa de tudo isso que nós vimos aqui de vida diária com Deus? Por que eu deveria me empenhar nisso? Por que eu deveria fundamentar minha vida, praticar os fundamentos, viver toda essa realidade da palavra de Deus a respeito desse assunto? Porque uma das recompensas, né, e uma principal, é a salvação completa. A redenção do corpo, da alma e do espírito. Quem cultiva a vida diária com Deus vai ter a redenção do corpo, da alma e do espírito. Outra recompensa, comunhão construtiva com o seu Criador aqui e agora. Quer dizer, um lugar de parceria junto com Ele, para trabalhar junto com Ele e fazer as coisas dele aqui e agora. Naquilo que nós trouxemos de exemplo aqui com Paulo, né? Preocupação em cumprir a missão, o ministério, parceria, o desejo de estar em comunhão construtiva, edificando coisas. Mike, qual que é a recompensa da vida diária com Deus? Você tem comunhão construtiva, quer dizer, você e Deus edificam coisas juntos. Isso é muito maravilhoso, é uma recompensa. Outra recompensa, conhecimento de identidade sobre a pessoa de Deus, quem Ele é e sobre quem você é. Quando você cultiva a vida diária com Deus, você vai ser recompensado com uma coisa. O quê? Você vai conhecer Deus, a pessoa dele. E conhecendo a pessoa dele, você conhece quem você é, porque você é mais semelhança dele. Então, se você conhece quem ele é, automaticamente você vai conhecer quem você é. Por quê? Porque você foi criado para ser uma sombra do que ele é. Você é uma imagem dele, você é uma representação dele. Você foi feito baseado nele. Então, você tem conhecimento de identidade sobre a pessoa de Deus e sobre a sua pessoa também. E isso é muito importante. Uma outra recompensa, clarificação de propósito. A partir do momento que nós cultivamos essa vida diária com Deus, o que vai acontecer? Vai clarificar na nossa mente qual é o propósito que Deus tem para a minha vida aqui nessa terra. Eu vou discernir a missão que Ele me deu, eu vou saber qual o ministério que Ele me confiou, eu vou saber quais os dons que Ele me deu,
eu vou ter clarificação, luz sobre o meu propósito. Todo mundo fica, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Cara, sem vida diária com Deus não tem como descobrir, não tem como alguém falar para você qual é o seu propósito. Você tem que descobrir em Deus, cultivando uma vida com Ele. Não é fazer uma oração, pedir para alguém te revelar. Não, você tem que cultivar uma vida diária e conforme você anda, Ele clarifica. Conforme você anda, Ele revela. É progressivo, não é de uma vez, é progressivo. Eu não sei tudo que Deus tem para fazer na minha vida, eu sei algumas coisas que Ele tem falado, mas conforme eu ando, Ele vai clarificando e mostrando o que Ele tem. Então, clarificação de propósito. Uma outra recompensa, ministério de excelência. Por você ter uma vida diária com Deus, o que vai acontecer? O seu serviço para o corpo de Cristo, para o mundo, vai ser um serviço de excelência, quer seja o que você estiver fazendo. Porque se Deus é um Deus de excelência e você tem vida com Ele, o que vai acontecer? A excelência dele transfere para você. Aí em tudo aquilo que você faz é reverberado, transborda. Porque você está se enchendo da pessoa dele. O que vai acontecer na hora que você abrir sua boca? Você vai transmitir ele. O que vai acontecer quando você fizer qualquer outra coisa? Você vai mostrar a excelência, a glória dele. Então, ministério de excelência. Uma outra recompensa, cumprimento da missão. Você vai conseguir ser capaz de cumprir com a missão que Ele te deu. Mike, como que cumpre uma missão que Deus deu? Só tem um jeito, se você tiver vida diária com Ele. Sem vida diária é impossível cumprir missão. Porque a missão que Ele deu, qual que é a garantia que ela vai se cumprir? É que Ele vai estar junto com você. É a única garantia que eu tenho que vai dar certo esse ministério da escola bíblica, é que Ele está junto comigo. Acabou. Em qualquer coisa, então, o cumprimento da missão é uma recompensa para quem tem vida diária com Deus. Você vai cumprir a missão que Ele te deu. Vai chegar naquele dia, Ele vai falar assim, servo bom e fiel, vem, você foi fiel, você cumpriu a missão que eu te dei. Por quê? Porque você cultivou vida diária com Ele. E o último, e o mais glorioso de todos, é simplesmente o desfrute da eternidade. Gente, isso aqui transcende, não dá nem para falar. Desfrute da eternidade. Qual que é a recompensa, Mike, da vida diária com Deus? Simplesmente você vai desfrutar de uma eternidade com Deus, dessa qualidade aqui que nós estamos falando. Isso deve fazer o nosso coração queimar. Concluímos que vida diária com Deus é uma jornada que começa em nossa salvação, lá naquele primeiro dia que você falou, Senhor, eu me rendo. A vida diária começa lá naquele dia. Ela se desenvolve em nossa comunhão diária com Deus, com os irmãos, ela vai se desenvolvendo, nos levando a conhecer quem Deus é e também quem nós somos. Essa descoberta, que é diária e contínua, vai fundamentando nossas vidas, dia após dia, vai edificando, para que possamos servir com excelência, cumprindo a nossa missão que Deus nos deu e desfrutando eternamente do nosso galardão, que não são somente coisas. O maior galardão nós sabemos, que a sombra está lá na tribo de Levi. Eles não tinham herança na terra. Qual que era a herança dos levitas? O Senhor. Não é sobre coisas somente. Vai ter coisas, mas o galardão fala sobre uma herança que ela é sublime. É o Senhor. Então nós desfrutaremos eternamente desse galardão. E vida diária com Deus é o único caminho para se tornar um com Ele. O único. E eu encerro aqui esse treinamento. Eu creio que o Senhor quer que a gente desenvolva essa vida diária, porque é o caminho para a gente viver a promessa que um dia Ele fez. Um dia vocês me conhecerão como eu conheço vocês. Um dia vocês serão um comigo, plenamente. Não vai ter mais nada para atrapalhar. Ele não aguentou muito tempo com o Enoque, ele já levou. Não deu. Já pegou o Enoque, e Enoque já está nessa realidade faz milhares de anos. Elias também experimentou isso e nós experimentaremos isso também. Se morrermos antes, vamos ressuscitar primeiro, na primeira ressurreição, e vamos viver essa realidade. Se não, estaremos vivos quando, dada a voz do arcanjo, a última trombeta, os vivos serão um abrir e fechar de olhos, arrebatados, encontrar o Senhor. Nos ares estaremos com o Senhor para sempre. Gente, é isso. Deus abençoe a vida de vocês, por dar crédito, por se esforçar em estar aqui. Eu sei que não tem sido fácil, mas não é para ser fácil mesmo, é para ser desse jeito que está sendo.
e que a gente persevere, que a gente aprenda a ser perseverante, como a pastora Juliana falou. Pare de ficar dando desculpa, pare de ficar com mimimi e vamos viver o que Deus tem. Tem graça disponível, tem favor, tem misericórdia, tem tudo o que eu e você precisamos simplesmente para continuar. E é isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa... Eu não ia falar nada, mas Deus colocou no coração. Se o Mike pedir para falar, eu falo. Aí, 2 segundos atrás, aí você falou. Não vou ter que falar. 2 segundinhos. Caso não queira ir embora. Mas eu já falei para vocês sobre... Às vezes a gente está aqui conversando e me vem ilustrações na minha mente. Já comentei sobre isso, né? Dessa vez, eu acredito que são visões do Senhor mesmo que Ele me dá, sem querer me vislumbrar, sem querer me envaidecer. Mas eu acho que é um dom que Deus me deu, de eu ver lições em visões. E Deus me deu uma visão muito perfeita sobre essa vida diária com Deus, de eu indo para a praia com minha filha, com uma das minhas filhas. Eu gosto muito de fazer castelo de areia. E eu sou muito perfeccionista com os castelos de areia. Os meninos... E minha filha vem e fala, pai, vamos fazer um castelo de areia? E a gente vai. E essa visão tem muito das minhas memórias com ela. E a gente se ajoelha e começa a construir um castelo de areia. E um castelo representa o reino. E a gente sabe também que o mar é muito bom, o mar é gostoso, é relaxante. Só que se eu fizer um castelo de areia muito perto do mar, o castelo na hora vai cair. Só que a gente está fazendo ali genuinamente o castelo, eu e minha filha ajoelhados, como se fosse orando, os nossos joelhos vermelhos doendo de tanto tempo ali, debaixo do sol, e fazendo uma coisa perfeita. Aí vem um outro menininho de longe, fala, posso brincar com você? Você me ensina como fazer? E a gente começa a fazer. Só que chega uma hora que a onda, a maré cresce, destrói todo o nosso castelo. E Deus fala, não é para fazer seu castelo perto da maré. A maré é boa, o mar é bom, tem uma sensação gostosa, sai de perto da maré. Como se fosse o pecado. Que se você fizer, você construir, tentar fazer parte do reino próximo ao pecado, vai desmoronar. E todo mundo vai ver. Todo mundo que passa ali na praia, eles veem o castelo destruído. Aí no dia seguinte, nessa missão tem 3 dias, no dia seguinte a gente vai numa outra praia e eu faço um castelo junto com a minha filha. E o castelo permanece, porque a maré não chegou no castelo, porque a gente aprendeu a nossa lição. No 3º dia a gente volta para a primeira praia e o menino está lá de novo. E ele construiu o próprio castelo dele, longe da maré também. Então a questão do reproduzir. E muito louco isso aí. Deus foi falando assim, enquanto você estava falando sobre o ficar longe das tentações. Das ameaças, né, que pode derrubar, né, o que está sendo construído. E o castelo das outras 2 vezes eram muito mais bonitos e vislumbrantes do que o primeiro que a gente tentou fazer. Então a ideia é a gente... Eu acho que vocês entenderam a mensagem. Sim, com certeza. Muito incrível como Deus tem feito isso nessas reuniões que a gente tem aqui. Às vezes isso acontece comigo durante os cultos. Deus vai me mostrando algumas coisas assim. Sim, aquela ilustração que você deu daquela aula que a gente teve o treinamento sobre vigilância. Jesus em cima da... Putz, aquilo ficou... E é louco porque você consegue trazer em imagens de um jeito que memoriza, né? E do jeito que fica simples de entender tudo que foi falado nos mínimos detalhes, né? Você consegue, às vezes, numa ilustração, trazer uma coisa... Disso, só que eu mantenho tudo pra mim. Aí eu ia manter pra mim... É legal você registrar, cara. Sim. Você pegar um caderninho e fazer um caderninho de visões, eu tive uma visão que Deus mandou eu registrar, e eu escrevi ela. Escreveu. Isso é legal, cara, porque vira memorial. E aí quando você volta para consultar, você fala, cara... Aí às vezes você tá já vivendo aquilo que Deus te mostrou naquela visão, você já tá vivendo, né? E às vezes é isso mesmo, cara, é um dom. É muito importante, porque também existe a tendência da carne querer adicionar um ponto. E ela vem contra aquilo que é sagrado. Então, você escrever, você tem o
o relato mais fiel possível, né? Exato. Perfeito. Gente, é isso. Que Deus abençoe vocês e que a gente possa, né, continuar aí em tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Vamos orar para agradecer o Senhor. Depois a gente fala como que vai ser a sequência aí. Vou ver com o Ney certinho se a gente vai dar uma pausa, se vai ter um tempo aí para a gente descansar um pouquinho, ou se a gente já vai emendar a parte da interpretação bíblica. Vai ser também muito importante, né, para a gente como professores, né? Então, mas acredito que o que Deus queria fazer conosco aqui está sendo feito, foi feito pela graça e a misericórdia dele, e vai fazer até o final. Ele completa a obra é feita até o fim. Então agradeço vocês podem ter certeza que estão sendo recompensados por isso, por estar aqui, né, dando ouvidos, dando crédito. O Senhor conhece os nossos corações e Ele recompensa cada um da forma merecida. Na medida que você honrou, você é honrado. Na medida que não honrou, não é honrado. Então é muito isso, é muito verdade. Deus sonda as mentes e os corações, Ele sabe o coração de cada um. Ele sabe. Então, quem estava aqui de todo o coração, quem está se esforçando né, aqui de todo o coração, você pode ter certeza, você já está sendo recompensado. E ainda não é nem a sombra do que vai vir. Não é nem a sombra, vai vir muito mais. Então, assim, glória a Deus por isso e vamos seguir naquilo que o Senhor nos confiou em nome de Jesus.